Olá, gente, tudo bom? Prazer, sou o professor Ari e nós estamos aqui no Instituto Processo para a gente fazer um simulado voltado para PMDF. Vamos tentar aqui matar as questões que provavelmente vai estar na sua prova, não é isso? Então vamos lá, fazendo igual na prova. A prova serão 7 questões de DF-RID, vamos fazer 7 questões aqui com vocês. Primeira delas, traz assim: o DF é a menor unidade da federação, criada para abrigar a capital do país. É a única que não possui municípios. Vale lembrar que o artigo 32 da nossa Constituição diz que é vedado, é vedado, é vedado, é proibido, é proibido, é proibido a divisão do Distrito Federal em municípios. Continua. É um ente da estrutura política e administrativa do Brasil. Ele compõe a estrutura federativa, não é isso? São 26 estados e mais o Distrito Federal. Sendo caracterizado como um ente especial, que acumula competências relativas reservadas ao estado e a municípios. Sua localização no centro da nação foi um importante fator de integração do território nacional. Sobre os aspectos históricos, geográficos, sociais, jurídicos do DF, marca a única alternativa correta a seguir. E a primeira questão traz: o DF é um ente singular, único, atípico, não é normal, não é típico, híbrido, possui o que, gente? Duas funções ou mais. Sui generis, um gênero diferente, que possui competência reservada à União, estados e municípios. Questão que, gente? Errada. E ela está errada por quê? Coisa básica e simples. O DF possui competência reservada a estados e a municípios. Está na Lei Orgânica, artigo 14. Mas nós não temos o que, gente? Reservado a União, beleza? Próxima questão traz assim: de acordo com a Lei Orgânica do DF, artigo 10º, Brasília é compreendida em 35 RAs, com relativa autonomia econômica e política, errada 3 eternidades seguidas. Primeiro, que de acordo com o artigo 10 da Lei Orgânica, quem é compreendido em 35 regiões administrativas atualmente é o Distrito Federal, não é Brasília. 2, as RAs não possuem autonomia nem econômica nem política. Toda a arrecadação fica na mão do GDF, tá? E toda a legislação é feita através de quem? Da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então a questão está o quê? Errada. Letra C. A população do DF, segundo os últimos dados do IBGE, é formada em sua maioria por pessoas que se autodeclaram negras. Vamos lembrar que negros, de acordo com a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, artigo 1º, inciso 4º, são todos aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. E hoje no DF, quase 60% se declaram pretos ou pardos. Ou seja, gente, mais da metade da população do DF são considerados o quê? Negros. Então essa questão está correta. Mas vale lembrar que a maior parte da população negra do DF estão nas RAs de menor renda. Letra D. A construção de Brasília no plano de metas de JK era prioridade, configurando como a primeira das 30 metas, sintetizada no lema 50 anos em 5. Errado. Vamos lembrar que JK tinha um lema 50 anos em 5, eram 30 metas, mas não tinha construção de Brasília. Brasília é o que a gente chama de 31ª meta, tá certo? Ela foi a meta síntese. Ela foi acontecer após o primeiro comício de JK em Jataí, em Goiás, quando foi interpelado por um advogado chamado Antônio Soares, vulgo Tuniquinho, perguntando se ele iria fazer cumprir a Constituição. Ele responde que sim, então ele vai interpelar. Então você vai construir a capital e mudar como manda a Constituição. Ele diz que sim, então aí basta em fazer o que, gente? Entrar no seu projeto, aí no seu plano de metas. Letra E. A população do DF, que segundo os dados do IBGE, divulgados em dezembro de 2002, se aproxima de 3 milhões, parou. Até aí tá verdadeiro, tá? Segundo os dados do IBGE, de 25 de dezembro de 2022, o Distrito Federal tinha uma população de 2.926.369 habitantes, aproximadamente 3 milhões. Residem majoritariamente na parte nordeste e sudeste do território que abriga a capital federal. Aí, gente, é o seguinte, eu sempre falo isso. Caiu questão de localização, você faz linha reta, tremidinho, tremidinho. Tremidinho por quê? Rios. Você coloca aqui Brasília aqui, ó, o popular avião, o Congresso aqui, e aí você faz assim, ó, norte, sul, leste, oeste, tá? E aí você vai fazer o que, gente? Aqui tá falando o que pra você? Falando que é majoritariamente nordeste. Olha o que acontece, gente. Entre o norte
e o leste, nós temos o norte, por leste forma nordeste. Nordeste é a região de Planaltina. Por lado de cá, entre o norte e o oeste, é noroeste, tá certo? Sudeste, sudeste é entre o sul e o leste. A maior parte da população do DF está o que, gente? Aqui, ó, na parte ocidental do Distrito Federal, na parte sudoeste e noroeste federal, a oeste da capital, Brasília. Por isso que essa questão está o quê? Errada. Beleza? Vamos lá. Próxima questão 2 na tela. Traz assim, a bancada feminina aumenta 18,2% e tem duas representantes trans. Mulheres encabeçaram a lista dos mais votados em 8 estados e no DF. No DF foi a Bia Kiss. A bancada feminina na Câmara dos Deputados será composta por 91 mulheres a partir de 2023. É a bancada maior do que a eleita em 2018, onde só tinha 77 mulheres. As mulheres vão representar 17,7% das cadeiras da Câmara dos Deputados, aproximadamente 18%. Em 2018, a representação era 15%. Fonte Câmara Notícias. A respeito do tema, marque a única alternativa correta. Vamos lá. O DF, conforme descrito na Carta Magna, tem direito a 24 representantes na Câmara Federal? Errado. O que diz a nossa carta, gente? Que vai ser proporcional. E diz mais ainda que nenhuma unidade da federação, nenhum estado terá menos de 8 nem mais de 70. Então, como é que você faz a conta? Você pega a população brasileira, aproximadamente 208 milhões de habitantes, divide por 503 deputados, dá aproximadamente 400 mil votos por deputado. Você pega 3 milhões de habitantes do DF, divide por 400 mil, dá aproximadamente 7,5 deputados que o DF teria direito. Como a Constituição diz que ninguém pode ter menos de 8 nem mais de 70, então o do DF arredonda para 8. Por isso que essa questão está errada. E continua sendo vagas por força de lei dividida obrigatoriamente de forma igualitária entre homens e mulheres. Errado. Mas eu torço muito que se tenha uma lei de cotas, tá, no parlamento, para quê? Para que no mínimo metade das vagas para esse país que é eminentemente feminino tenha o quê? A maior representação que gente feminina, ou seja, no mínimo metade das vagas, na minha modesta opinião, tinha que ser reservado para as mulheres. Letra B. Representação feminina do DF na Câmara Federal seguiu a tendência nacional, ou seja, houve um incremento de deputadas em relação ao legislativo de 2018, errado. Em 2018 nós tínhamos o quê? 5 deputadas. Tinha a Bia Kiss, a Paula Belmonte, a Érica Cocai, a Flávia Arruda e a Celina Leão, tá certo? Em 2022 foram eleitas só 2, só a Érica Cocai e a mais votada, a Bia Kiss. Então nós caímos em relação, tá, à média nacional aí, beleza? Então a questão está o quê? Errada. Letra C. A bancada feminina terá, pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados, 2 deputadas trans, sendo uma delas eleita pelo DF. Errado. Vai ter 2 deputadas trans, mas não foram eleitas por quem, gente? Pelo Distrito Federal, beleza? Letra D. Os eleitores do Distrito Federal demonstram o poder feminino nas urnas, elegendo em 2022 o número recorde de deputados para a Câmara Federal. Errado. O nosso número recorde foi na eleição de 2018. Letra E. Nas últimas eleições, a representação do Distrito Federal na Câmara Federal seguiu tendência contrária à verificada no país como um todo. Verdadeiro. Caiu a nossa representação, enquanto no Brasil fez o que, gente? Subiu essa representação. Questão 3. Sol Nascente, no DF, se torna a maior favela do Brasil, segundo prévia do censo 2022. Sol Nascente, no Distrito Federal, se tornou a maior favela do Brasil, segundo os dados da prévia do censo 2022. O Instituto Nacional de Geografia e Estatística, de acordo com o levantamento, a região ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, em número de domicílios. A pesquisa mostra que atualmente Sol Nascente tem 32.081 domicílios, enquanto a Rocinha 39.955. O presidente do IBGE, Simar Azeredo, explica que o Instituto considera como favela toda a área em que a ocupação se deu de forma precária. De acordo com ele, a diferença entre o Sol Nascente e a Rocinha é o relevo. Enquanto um é mais plano, o outro é mais acidentado. Só que ele entendeu o seguinte, olha o que ele diz, olha o que diz o cara do IBGE. Fala que
Favela é toda a área que a ocupação se deu de forma precária, se deu à mercê do Estado. Ué, Vicente Pires não foi assim também não? Jardim Botânico não foi assim também não? E não é considerado favela, tá certo? Mas foi de forma o quê, gente? Precária à mercê do Estado. A respeito do tema assina, marque a alternativa correta. Vamos nós. Considerado favela na classificação do IBGE, o Sol Nascente Pôr do Sol é a mais recente região administrativa de Brasília. 2 erros nessa questão. A mais recente é a região de Água Quente, tá, gente? Surgida no dia 22 de dezembro de 2022, tá? A 35ª desmembrada de Recanto das Emas, com 32 mil habitantes. E 2, tá certo, gente? Na região administrativa não é de Brasília, é do Distrito Federal. Quem é compreendido em região administrativa é o Distrito Federal aqui, tá? B, a região administrativa Sol Nascente Pôr do Sol, porque o nome da região é as duas, está localizada a cerca de 35 km a leste da capital Brasília. Vamos lá, gente. Falou em localidade, você vai fazer linha reta, tremidinho, tremidinho. Faz a capital aqui e você faz o quê, gente? Norte, sul, leste, oeste. Sol Nascente está aqui, ó, tá a oeste, a cerca de 35 km, mas a oeste no caso, beleza? Letra C. O Sol Nascente, após se lembrar da RA9 Ceilândia, olha a dica para vocês, eu nunca vi a numeração da RA vir errado numa prova, tá? Se tornou a região administrativa e garantiu por lei orçamento próprio. Parou aqui, RA não tem orçamento próprio, não tem repasse de DF, não tem capacidade legislativa sobre parcelamento do solo que pode contribuir para o combate à região, tá tudo errado, 3 eternidades seguidas nessa questão. Próxima questão, letra D. A classificação do Sol Nascente como a maior favela do Brasil demonstra enorme desigualdade social existente no Distrito Federal. Questão que, gente? Questão verdadeira. Vale lembrar o seguinte, que o DF possui a maior renda per capita do país, tá certo? Uma média de R$3.000 por habitante mês, tá? Enquanto a média nacional é 1.200 alguma coisinha, mas nós temos uma maior desigualdade social. Enquanto o Lago Sul tem uma média de 8.300, tá, gente, reais por pessoa mês, tá? A estrutural, por exemplo, tem uma média de quanto? De R$600 por pessoa mês. Então isso mostra extrema desigualdade social. Letra E. A RA Sol Nascente Pôr do Sol é a região administrativa mais populosa, superando Ceilândia. Como RA de maior população, é errado. A RA de maior população é a Ceilândia. E a RA de menor população é o CIA, tá? O setor de indústria e abastecimento, RA 29, com cerca de 2.600 habitantes, beleza? Próxima questão. Questão 4 traz. DF registra a menor taxa de homicídio dos últimos 46 anos. Ações e políticas adotadas nos últimos anos pela Secretaria de Segurança Pública e Força de Segurança, PMDF, PCDF, Corpo Bombeiro e Detran DF, fizeram com que a capital atingisse mais um recorde na redução de criminalidade. Em 2022, o DF superou o número de vidas poupadas, sendo o ano com a menor taxa de homicídio dos últimos 46 anos. O dado faz parte do levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública, que mostra que, no ano passado, foram registrados 8,8 homicídios por 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977. O uso da taxa é uma metodologia internacional para aferir o nível de violência de um local, relacionando o número de homicídios com a população. Então vamos lá, a respeito do tema acima, marque a alternativa errada. Agora para marcar errada, vamos lá. Os feminicídios, que são a qualificadora dos homicídios, tiveram a redução no ano 2022. Em relação ao 2021 do Distrito Federal, gente, verdadeiro. Todos os crimes, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, houve redução no ano 2022 em relação ao do ano de 2021. A penitenciária feminina Colmeia está instalada na RA2 Gama, verdadeiro, com a população carcerária em torno de 1.100 a 1.200 detentas. A penitenciária masculina é a Papuda, localizada na RA 27, tá? Jardim Botânico. População carcerária em torno de 16 a 17 mil indivíduos. Letra C. O DF abriga um dos 5 presídios federais,
verdadeiro. Nós temos um presídio de segurança máxima. Inclusive, aqui o governador nem queria, porque falou assim, quando transferir o Marcola para cá, quando transferir qualquer um para cá, significa o quê? Não ter ação do PCC aqui em volta. Vai lembrar que essas facções criminosas já estão espalhadas pelo Brasil inteiro, já tem facções do PCC no DF, e vamos lembrar que tem a Bonde do Cão, surgida aqui no próprio DF aqui, não é isso? Segurança pública é política pública e consta no rol de interesse da RID. Questão que, gente, verdadeiro. Qual é a minha dica para você? Toda e qualquer política pública é de interesse da RID. Letra E. Após o episódio de 8 de janeiro, a PMDF foi federalizada, sendo gradualmente substituída pela Guarda Nacional na missão de proteger a capital federal. Errado, tá, gente? Felizmente aí, errado, não foi federalizada, tá certo? E nem tampouco surgiu ainda a chamada Guarda Nacional. Espero que não surja, beleza? Questão 5 traz assim: o Estado brasileiro e o processo de regionalização. Breve análise do ordenamento jurídico. Considerando a questão, isso aqui, gente, é texto da biografia recomendada no edital de vocês. Então, traz. Considerando a questão da regionalização, para o caso das regiões metropolitanas, verifique esse dispositivo na própria Constituição Federal. Para o mesmo tema, ainda há o Estatuto da Metrópole, que buscou balizar alguma das ações em torno da institucionalização e gestão de regiões metropolitanas. Não vai esquecer, região metropolitana é sempre dentro do próprio estado. Já RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, é entre duas ou mais unidades da federação. A respeito do tema acima, marquei a única alternativa correta. Vamos lá. Recentemente foi aprovada a criação da região metropolitana do entorno do DF. Até aí tá o quê, gente? Está verdadeiro. Tá certo? Até aí tá verdadeiro. Composto por 12 municípios goianos. E o DF, errado. Apesar de estar escrito região metropolitana do entorno do Distrito Federal, a região metropolitana é dentro do próprio estado. Então ela é dentro do próprio Goiás. Não envolve o Distrito Federal. E não são 12 municípios, são 11 municípios goianos aqui, porque a Lexânia, que chegou até a fazer parte do estudo, acabou ficando de quê? De fora aqui, beleza? Letra B, a região metropolitana do entorno do DF, aprovado no início de 2023, mais precisamente 6 de janeiro, na Assembleia Legislativa de Goiás, até agora tá certo, por meio de lei complementar estadual, até aí tá certo, é formada por 11 municípios circunvizinhos que estão em volta do Distrito Federal, gente, questão o quê? Correta. Então já sabemos que a correta é letra B, de boca, beijo, bochecha. Então vamos lá, letra C, vamos ver onde é que está o erro. A região metropolitana do entorno do DF coincide em área com a área metropolitana de Brasília, que foi instituída por nota técnica 01/2014 da Codeplan. Vamos lembrar que a Codeplan instituiu por nota técnica, tá, gente, a chamada AMB. A AMB vai ser o quê? Vai ser a área metropolitana de Brasília. É a metrópole chamada Brasília, e aí agora a metrópole Brasília é todo o quadradinho com 3 milhões de habitantes, tá certo? E mais 12 discípulos de que, gente? Do entorno, né? 12 discípulos, 12 municípios do que? Goianos aqui. Inclusive a Lexânia, tá, gente? Mas Lusiânia, Lexânia e Cocalzinho nem faz divisa com o Distrito Federal, beleza? Então, e aqui são o quê? São 12. Já a região metropolitana do entorno, não conta o DF, são 11. Então, a questão está o quê? Errada. A região metropolitana do entorno do DF é formada por 19 municípios goianos e 2 mineiros. Errado. A região metropolitana do entorno do DF é formada apenas por 11, não é nem 12, por 11 discípulos goianos. Como eu costumo dizer, né, a AMB é Jesus, que é Brasília, aqui o quadradinho, mais os 12 discípulos. A PMB, Periferia Metropolitana de Brasília, Jesus já ressuscitou, ficou só os 12 discípulos. E a região metropolitana do entorno é o que, gente? É os 12 discípulos, mas como Judas suicidou, ficou só 11 aqui, beleza? Então a questão está o quê? Errada. Letra E.
A implementação da região metropolitana do entorno do DF é a primeira parte do processo para aprovação do Estado do entorno? Errado. Vamos lembrar que o projeto do Estado do entorno está tramitando no Congresso Nacional e prevê o quê? Que 18 municípios goianos, tá, dos 19 iniciais da rede, tira só Perinópolis, 18 formariam um novo estado chamado Estado do Entorno, com a capital em Lusiânia. Projeto tramitando no Congresso ainda. Questão 6. A rede DF existe a partir do interesse da articulação da ação administrativa das unidades da federação que formam o DF, Goiás e Minas Gerais. Desse modo, a perspectiva de que a rede DF é uma região para finalidade de articulação da administração pública, dos entes subnacionais, ou seja, faz o que, gente? Estados e municípios que a compõem, o que é característica da política regional do Brasil. Sobre a rede DF, marca uma alternativa errada, incorreta. Vamos lá, letra A. A rede DF é uma das 3 redes existentes atualmente no país, sendo de termos populacionais a maior. Questão o que, gente? Existe 3 redes no Brasil. A rede DF foi instituída pela Lei Complementar 94 em 98. A rede Grande Teresina, com cerca de 1,2 milhões de habitantes, instituída pela Lei 112 de 2001. E a rede Petrolina Juazeiro, instituída pela Lei Complementar 113 de 2001, com algo em torno de 700 mil habitantes. Então a rede DF é o que, gente? É a maior. Se é para marcar o quê? Eu nem lembro se é para marcar a certa ou errada. A marcar errada. Então essa questão ela está correta, não é essa. Atualmente, a rede DF é composta por 29 municípios goianos, 4 mineiros do Distrito Federal, certinho. E eu sempre falo, você não tem nem que lembrar quais são os 29 goianos, mas tem que lembrar que os mineiros são o quê, gente? Buritis, Unai, mais C de Cabeceira Grande que entrou, mais A de Arinos, tá certo? Se você não lembrar desse mnemônico aqui, você faz o quê? Você lembra que vai ser polícia e vai dar um bacu na galera. Buritis, Arino, Cabeceira Grande e Unai. Ressalto, tá? Uruama, Minas Gerais, não entrou ainda para quem? Para a RID. Foi aprovado no Senado, mas ainda falta aprovar na Câmara. Você leva uns 3, 4, 5 anos ainda, pode esperar. Transportes, sistema viário, proteção ao meio ambiente e controle de poluição ambiental são serviços públicos de interesse comuns da rede DF, certo? Vamos lembrar que toda política pública é de interesse que da rede, tá? Questão letra D. A rede DF atingiu a sua conformação máxima com a Lei Complementar Federal 163 de 2018, que incluiu 12 novos municípios, 10 goianos e 2 mineiros. O ingresso de novos municípios somente poderá ocorrer por subdivisão de municípios já integrantes da rede DF, como determinado pelo parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 94/98, errado. E errado porque, gente, igual tem um projeto aí já tramitando no Congresso para entrar mais 16 municípios na rede, tá certo? Basta apenas ser o quê? Passar na Câmara, passar no Senado e ser sancionado pelo presidente. Letra E. Os programas e projetos prioritários para a região poderão ser financiados com recursos de natureza da União, certo, do DF, dos estados de Goiás e Minas Gerais, certo, e pelos municípios abrangidos pela região integrada de que trata a Lei Complementar Federal 94/98, questão verdadeira, se tem financiamentos vindo ou da União, ou de que? Dos entes, próprios entes, ou inclusive os entes juntando e pegando que? Empréstimos externos. E questão 7 para nós, tá? Sobre os aspectos físicos do DF e da rede DF, marque a alternativa errada. Nascentes no DF e nos seus arredores imediatos são tributárias das principais bacias hidrográficas brasileiras, a exemplo da bacia do São Francisco, do Paraná e do Tocantins-Araguaia, questão que, gente, verdadeiro. Rios que nascem no DF. Vamos lembrar que os principais rios do DF, nós temos aqui o Rio Descoberto aqui a oeste, Rio Preto a leste, tá? Aqui nós temos um fenômeno atípico chamado Águas Emendadas, que tem um rio que sobe e outro que desce. O que sobe é o Rio Maranhão, tem o estado do Maranhão lá em cima, tá? Aí você vai desaguar na Tocantins, Araguaia. O que desce, se você não lembrar, você vai rezar pro santo do Bar, que é o santo que eu sou devoto, que é o São Bartolomeu. E ele vai descer para qual bacia, gente? Para a bacia do Paraná ou Paranaica. E o Rio Preto aqui vai para a bacia do São Francisco, conhecido Velho Chico, tá? Letra B.
O DF está situado em um alto regional do Planalto Central. O relevo do DF caracteriza pelo padrão plano e suave ondulado. Relevos inclinados que se estendem da base das chapadas e dos morros residuais em direção aos vales. E relevos secados, tendo como ponto de maior altitude o Morro do Centenário. Errado. O ponto de maior altitude é o Pico do Roncador, na colina do Rodeador, a noroeste no Parque Nacional de Brasília, na RA4 Braslândia. Tá? Então a questão está o quê, gente? Errada. Se é para marcar errada, já chama a letra B, de boca, de beijo, de bochecha. Letra C. Segundo a classificação climática de Köppen, o clima no DF é tropical, com concentração das precipitações no verão, apresentando variações de tropical a tropical de altitude, verdadeiro, exatamente dessa forma que está onde, gente? No Atlas da Codeplan. O DF está situado na província hidrogeológica do Escudo Central, na qual são diferenciados dois grandes grupos de aquíferos. Os aquíferos aqui podem ser porosos, que a água fica nos poros das rochas, ou nas fraturas das rochas, tá, gente? Questão correta. E o último item do nosso simulado está aqui. A vegetação da rede DF se caracteriza pela predominância de um extrato herbáceo e arbustivo. Herbáceo, gramíneas, arbustivos, arbusto popular, moita. Questão que, gente, verdadeiro no caso aqui, beleza? Tranquilo? Eu espero, gente, que a gente tenha aqui contribuído para que você possa, né, se sair bem na sua prova, tá certo? Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, atualidades.com.urani, seja no Instagram, no Facebook, todas elas aí, tá certo? E nós estamos aqui no Processos Concurso. Beleza? Estou sempre à disposição de vocês e sempre falo, saiam cedo de casa. É melhor esperar o portão abrir do que ver o que, gente? O portão fechar, tá certo? E como eu sempre falo, quem é que vai tomar posse? Quem não desistir. Quem não desistir. Grande abraço, excelente prova e contem comigo para possíveis recursos. Abraço, gente!